Tarde ainda? Boa noite já, boa tarde, né? Cadê seu fone? Você está me ouvindo? Então, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui agora, tendo a oportunidade de falar da BH, da Fire, de me apresentar também para vocês. Tá num evento, né, de games, de falar de esportes aqui em BH, é uma satisfação enorme. Então, quero agradecer também pelo convite, por essa oportunidade. Bom, vou começar essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo, falando um pouquinho, claro, de quem é a Natália. Sim, eu sou bióloga, tenho pós-graduação em gestão de qualidade de serviços hospitalares, quer dizer, não tem nada a ver, né, com gamer, com esportes. Fui professora durante 16 anos e não, eu nunca joguei videogame, eu nunca fui gamer, eu nunca sonhei em ser gamer e muito menos me tornar dona de uma equipe de esportes, né? Como a minha trajetória ela começou muito longe, né, dos computadores, mas dentro desse universo eu encontrei pertencimento, propósito e uma comunidade que me acolheu com muito carinho. Hoje eu sou a única mulher no Brasil fundadora e CEO de uma organização de esportes. E estou dentro das únicas 5 mulheres, né, no mundo que fundaram e gerem hoje uma organização de esportes. Bom, vamos começar então falando um pouquinho, né, da linha do tempo aí da BH, mas eu vou começar pela origem de tudo, porque a BH ela foi um braço da Fire, né, de uma game house que eu e meu marido, né, tivemos ali a ideia de empreender, e aí a gente, em 2022, a gente abre o nosso negócio, uma game house, com a ideia, né, de trazer essa comunidade, ter um lugar onde a comunidade gamer aqui de Belo Horizonte pudesse se reunir, pudesse estar junta. E aí nasceu a Fire. A Fire é uma game house, a gente tem hoje 2 unidades aqui em BH, uma no Minas Shopping e outra no Buritis. Então, assim, a gente brinca muito que é um ecossistema gamer. Dentro desse ecossistema, a gente trabalha muito e prioriza muito a experiência gamer do nosso cliente. E a gente tem várias histórias aqui para contar. Hoje eu escutei a palestra do Camarão, todo mundo aqui falando experiências aqui, né, no Play Minas, onde a alegria de uma criança é super contagiante. O Camarão citou, né, a senhora de 83 anos jogando, né? Então, assim, isso é realmente a união de gerações. E a Fire, ela nasceu com esse propósito, né? Ela nasceu com o propósito de desmistificar a figura do gamer. Porque o gamer ele é visto como aquela pessoa que fica no quarto escuro, que não se socializa, né? E, na verdade, o propósito da Fire foi esse, de mostrar que o gamer ele é essa comunidade, né? Uma comunidade acolhedora, uma comunidade que consome muito. Então, o mercado hoje, é muito importante que a gente fale sobre isso, e a gente vai trazer alguns números aqui também para vocês. Na Fire, a gente tem corujão. Então, se você tem lá um grupo de amigos e quer passar a madrugada jogando, a gente, né, tem esse serviço lá. A gente tem festa gamer, então quero reunir meus amigos ali para jogar, para fazer um aniversário, a gente tem a Fire. Mas a gente tem um produto, afinal de contas eu falei que sou professora. Então a gente tem um produto que é o nosso curso, né, os nossos cursos de desenvolvimento de jogos. E qual que é o propósito, né, desses cursos hoje? Por que a gente traz isso assim? E eu falo que é o meu produto ali preferido dentro da Fire, porque a gente trabalha com o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, trazendo uma visão diferenciada. Então, a Fire, ela trouxe essa possibilidade da gente unir gerações, da gente desmistificar essa figura do gamer. Por que as nossas aulas são presenciais? Porque eu quero que a criança saia de casa, que ela se socialize, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui, em alguns outros momentos, alguns projetos que vai conectar muito com o que foi falado aqui sobre essa união mesmo de gerações, né, da gente fortalecer esses laços.
E aí, em abril de 2023, nasce a Bounty Hunters, nasce a ideia da Bounty Hunters. Mas, Nath, o que é a Bounty Hunters? Eu não sei se vocês aqui sabem, mas a BH ela é um time de esportes, uma organização que nasceu aqui em BH. E ela nasceu com um propósito, assim, o nosso maior objetivo era fazer com que BH, o Belo Horizontino, tivesse um time para torcer. Afinal de contas, né, a gente tem ali o Atlético e o Cruzeiro, mas e o time de esportes de coração do Belo Horizontino? Aí, por isso, nasceu também a BH, né, com esse propósito ali de trazer para Belo Horizonte um time que o Belo Horizontino pudesse torcer. Bom, só que a BH, ela tem algumas características bem peculiares. A BH, ela foi construída do zero, uma organização literalmente construída do zero. E aí eu brinco muito, né, que assim, a gente não faz nada sozinho, na verdade o culpado de tudo é o Daniel Fagundes, que está ali, ó. Então foi ele ali que trouxe essa ideia um pouco inusitada, né, para uma bióloga, né, assim, uma professora que agora, na época, era dona da Fire, né, dessa game house. E a BH ela nasceu com uma identidade própria e uma visão muito diferenciada dentro desse cenário. Em junho já do ano de fundação da BH, a gente já começa com algumas conquistas importantes. Então, como a BH nasceu, né, assim, a gente começou ali na Liga Aberta, fomos campeões da Série C da GC, campeões do circuito do Rio de Janeiro. Então, ali, nesse momento, a gente já começa ali a história, né, de sucesso da BH. Em junho de 2024, né, mais ali algumas conquistas importantes, mas a principal está aqui que eu queria trazer para vocês, que deixa eu ver aqui, que hoje, né, em 2 anos e meio da BH, a gente se torna, né, uma equipe extremamente promissora dentro do cenário sul-americano. Então, a gente termina 2025 entre as 10 melhores equipes da sul-americana e entre as 14 melhores equipes no ranking da Valve, que é a desenvolvedora, né, do Counter-Strike. Bom, aqui já algumas marcas que a BH já se conectou. Então, o Minas Shopping, a Alu, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a Alugator, né? A gente tem uma parceria muito incrível com eles, a Helva, Maxi Racer e a 1xBet. Essas são apenas algumas das marcas que a BH já se conectou. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse pertencimento, né? Sobre o que é Meu Deus. Peraí. Esse pertencimento e essa vontade aí de se conectar com esse universo. Em várias palestras aqui, hoje mais cedo, muitas pessoas colocaram e falaram aqui sobre os desafios, né, desse universo. O Camarão mesmo, na palestra dele, foi super emocionante ali, falando sobre os desafios que ele enfrentava. E a gente continua enfrentando esses desafios. É claro que a gente tem hoje um caminho mais fácil, né, Camarão? Assim, porque muitas pessoas vieram ali antes da gente, mas ainda assim é muito desafiador. E o que eu gostaria muito de falar sobre nesse momento, assim, né, sobre esse pertencimento e essa conexão com a comunidade, é que mesmo a Natália, que era a bióloga, a professora, e hoje, né, quando eu falo da minha história um pouco, as pessoas falam assim, mas o que tem a ver, né? O que te levou a isso? Então, na verdade, existe um propósito muito grande, que é o propósito de trazer uma conexão, de conectar gerações. Aqui eu vou falar para vocês de um dos projetos que a gente tem na Fire, que é o projeto de conectar mesmo essas gerações no Corujão. Então, no Corujão Família, que é o que é um produto agora que a gente vai lançar para 2026. Esse negócio aqui não vai dar certo não, gente. Vou ter que tirar, porque não vai dar certo. É um produto que a gente vai lançar ali em 2026 e que a gente vai trazer a proposta de conectar pais e filhos no Corujão.
Hoje em dia, qual que é o grande desafio que a gente tem em casa ali, né, com as crianças, com os adolescentes? Mães, pais sofrem, às vezes, ali com rotinas ali, né, jogos incessantes dos filhos, né? E qual que é a ideia desse corujão? A gente vai trazer para dentro da Fire videogames antigos. Pais e filhos vão se conectar e vão ter possibilidades ali de conhecerem universos que são diferentes. E com isso, a gente traz ali a perspectiva de conectividade, de realmente aproximar essas gerações. A Bounty Hunters, então, quando ela traz essa... quando a gente fala da Fire, fala muito dessa importância de conectar, né, de trazer, fazer essa conexão entre essas gerações. Na BH, a gente fala muito que a BH, antes de ser um time, ela é uma família, porque aqui dentro a gente trabalha sempre muito essa ideia de uma gestão diferente, a minha filha está ali, ó, com o uniforme, né, da BH, porque veste realmente, abraça isso e se torna pertencente também, né, a esse universo. Então, sempre trazendo essa perspectiva ali de formar esses laços afetivos, né, e de trazer uma possibilidade ali, uma visão diferente desse universo que às vezes é muito distante. Bom, e aí várias perguntas, né, são em torno, às vezes, de como ser uma mulher nesse cenário que é, obviamente, predominantemente masculino, quais são os desafios, né, que hoje a gente enfrenta. Então, assim, falar um pouquinho do que é ser mulher hoje num cenário extremamente masculino, a gente, de fato, enfrenta, sim, muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, esse cenário também é acolhedor, né? Então, assim, eu enfrento, sim, os desafios por ser mulher, mas, ao mesmo tempo, me orgulho muito, né? Porque, como eu falei no início aqui da palestra, eu sou, né, hoje, a única fundadora de uma organização de esportes no Brasil. Então, assim, isso, para mim, é, de fato, um marco muito importante. E é claro que a gente não pode deixar de falar de várias iniciativas que hoje a gente tem dentro desse cenário, e que fomentam esse mercado, né, feminino. Então, a gente tem ali o próprio campeonato, né, o evento que a gente tem no Rio de Janeiro, que é as Rainhas do Clutch, que ampliam essa visibilidade, né, para esse cenário feminino. Mas a gente enfrenta dificuldades justamente por esse cenário feminino, às vezes, contar com menos recursos, né, contar com menos investimentos. Então, a gente acaba também tendo uma dificuldade ali de avançar com esses projetos. Mas essa representatividade importa, sim, hoje, porque a gente acaba abrindo também portas para que outras mulheres se encorajam e entrem e liderem também esses projetos. A gente estava aqui hoje conversando, né? A gente vai encontrando ali pessoas, e aí vai encontrando ali mulheres que estão nesse mercado, que desenvolvem projetos importantes. Então, eu vi a nossa advogada, que é a Manu, a gente tem a Soraya, que é também uma advogada de uma outra organização aqui de BH. A gente, né, via, conversando aqui com várias outras mulheres importantes e que tem uma representatividade importante no cenário hoje, né? Bom, falar sobre esses resultados e impactos em tão pouco tempo da BH, eu acho que tem algumas coisas importantes que não poderiam ser deixadas de falar aqui. A gente tem... a BH, né, ela alcançou em muito pouco tempo, em 2 anos e meio de existência, a BH alcançou resultados que outras organizações, que há muito tempo, né, estão aí há 5, 6 anos, não alcançaram. São resultados extremamente significativos. Então, como eu falei, a ideia da gente lá atrás, né, um propósito muito grande que a gente teve quando a gente teve a ideia, né, de fundar a BH, era que o Belo Horizontino, de fato, pudesse ter um time para torcer. E hoje, acredito que muitos aqui não sabem, né, da existência da BH, né, desse time hoje importante aqui no cenário, mas também hoje, quando conhecem, falam, gente, mas qual é o segredo que vocês têm por trás disso? Então, é muito importante a gente falar
que por trás, né, dessa performance, desses resultados, a gente tem um trabalho assim, incessante, uma gestão extremamente humana e principalmente responsável com os recursos, porque a gente estava vendo aqui mais cedo algumas palestras de pessoas que já trabalham com isso, e a gente sabe que captação de patrocínio hoje não é uma coisa fácil, que realmente ali uma empresa ela precisa olhar para a sua organização e falar, olha, aqui tem resultado. Então é um trabalho de muita perseverança, e um trabalho que aqui dentro é feito assim, com muita responsabilidade, com muito carinho e com muito propósito. Então, assim, hoje eu falo assim, com muito orgulho da BH, porque a BH ela é uma iniciativa independente, né? Então, assim, todos esses resultados que a gente teve até hoje foram fruto de muito trabalho, de muita persistência. Hoje, na palestra do Camarão, assim, se falou muito em perseverança, né, Camarão? E, assim, eu penso em desistir quase todos os dias. Para falar, assim, que eu penso em desistir quase todos os dias. Porém, a gente acredita muito num trabalho feito com amor, com propósito, que é hoje o que a BH representa para a gente. Então, assim, eu não poderia deixar, na verdade, eu tinha passado uma apresentação diferente, só que colocaram essa daqui, mas eu queria fazer um agradecimento especial ao Dan, que sem ele a BH também não existiria, e a gente, só eu e ele, assim, a gente sabe o tanto que a gente luta, né, para manter todos esses resultados, e assim, é um trabalho feito realmente ali com muita dedicação, muito amor, né, e muito propósito, que é o principal. E aqui eu trago esses dados para vocês, né, que o mercado no Brasil de 3 em cada 4 pessoas jogam. Então, olha a infinidade de oportunidades que a gente tem dentro desse mercado. Uma palestra que teve aqui, acho que uma hora e meia atrás, a gente estavam falando sobre todas as possibilidades desse mercado. Então, é sim algo novo, algo desafiador, porém algo muito promissor. E aí, eu quero sempre, assim, deixo muito registrado, e eu falei isso no slide atrás, mas que a BH, ela prova que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe ali... como eu falei no início, eu sou uma bióloga, não sou administradora. Eu não tinha o sonho de ser gamer. E a BH, ela prova isso, né? Que não existe um caminho certo, né? Uma fórmula mágica. Existe autenticidade, coragem e existe a comunidade. E aí essa comunidade é que hoje é o que abraça, né? Então, assim, é de fato o nosso propósito. E aí eu termino agora a minha palestra falando sobre, eu desejo que as mulheres ocupem esses espaços, que sejam, de fato, cada vez mais respeitadas ali, tenham mais espaços, que as lideranças humanas sejam valorizadas, porque isso é um ponto, assim, é um valor que a gente não abre mão aqui dentro da BH, e que os games continuam aproximando pessoas da forma mais poderosa possível. Quero agradecer vocês aí e estou à disposição para as perguntas. Já me falaram que o tempo está curto. E obrigada.